Eu tava andando na rua e eu comecei a falar com Deus e perguntei, pai, o que eu vou gravar hoje? Eu ia gravar uma música, mas eu chamei minha amiga e ela começou a estudar hoje, então não deu pra ela vir. Eu fui vindo na rua e falei, Deus, não tenho nada pra falar. Eu comecei a lembrar da minha infância. Comecei a lembrar de quando eu me batizei, me lembrei de outra história. Eu não lembro exatamente a minha idade. Eu lembro de muita coisa. Eu lembro muito, então eu não sei. Talvez eu era um pouco mais velha, tinha uns 5 ou 6. Digamos então que eu tinha 4 anos. E minha mãe foi trabalhar. Só que antes dela ir trabalhar, Deus tocou no coração dela. Tira aquele remédio dali que seu marido vai dar pra sua filha. Era um remédio que colocava 3 gotas na minha banheira pra me tomar banho. Era tipo um purificador de água, eu não lembro. É Flor Rosa o nome. Eu não sei exatamente pra que ele serve. E minha mãe, meu marido cuida mais dessa menina do que eu e saiu pra trabalhar. De manhã, meu pai acordou com muito sono, muito grog, e eu tava tossindo. Ele levantou, pegou o Flor Rosa e me deu 5 ml. Achei até estranho, porque eu gostava daquele remédio, ele tinha um gosto bom, e na hora tinha um gosto tão estranho, ruim. Fui dormir. Mais tarde, meu pai tava fazendo... Ele tava fazendo alguma coisa na cozinha, não faço ideia do que era, não lembro. Eu lembro que eu peguei um cano e coloquei no olho, né? Fingi que eu sou um pirata. Coloquei assim e vi um monte de bicho, joguei assim com tudo. Eu falei, vou deixar aí quieto, né? E saí. Depois que ele terminou, ele começou a fazer a comida. Eu olhei assim pra cima do fogão e vi uma aranha. Eu falei, pai, tem uma aranha ali, mata, mata. Aí ele falou, aonde, Amanda? E ele falou assim, Amanda, isso daqui não é uma aranha, é um buraco. Aí eu olhei direito e vi, era um buraco. Aí eu falei, nossa, pai, foi mal. Eu jurava que eu vi uma aranha. Ele ligou pra minha mãe e falou, Luzia, ela falou, nem precisa falar. Você deu remédio errado pra Amanda, não foi? Aí ele falou, como você sabe? Ela, porque Deus já tinha me avisado. Ele tocou no meu coração pra me tirar. Mas eu não tirei. Ele falou, não, mas já tá tudo bem. Eu dei leite pra ela, vai cortar o efeito. Ele falou, tá bom. Mais tarde, eu comecei a piorar. Porque meu pai foi até o vizinho e pediu pra ele levar a gente pro hospital. Me colocaram dentro do carro. Assim que eu entrei dentro do carro, foi um morcego enorme dentro do carro. Tava bem no cantinho, eu comecei a gritar. Gritei falando que tinha um morcego pro meu pai. Eu pulei pro banco da frente. Eu não lembro se eu pulei ou se ele me tirou. Só lembro de eu indo com tudo. Quando eu cheguei na frente, continuei vendo um morcego. E meu pai falou, calma, Amanda, calma, tentando me acalmar. E eu só gritava. Eu vim lembrar depois quando eu tava no hospital, que as enfermeiras, tinha 4 enfermeiras me segurando. Aí as mulheres me prendeu. E eu gritando, não, me solta. Comecei a gritar, elas tentando tirar sangue dos meus dedão e do pé também. E eu gritava. E eu chorando muito. Aí minha mãe apareceu. Quando eu vi minha mãe, eu pulei. Quando eu pulei, eu só vi o sangue esguichando na parede com tudo. E as mulheres me segurou e me jogou com tudo. Não sei o que elas fizeram, que eu sei que eu não lembro mais de nada. Minha mãe tentava me dar comida, eu não aceitava, porque eu só vinha minhoca na comida. Eu não comia, só tava vivendo a base de soro. E olha lá quando eu deixava isso pra minha veia, porque eu gritava todo o tempo, eu parecia uma louca. Parecia uma louca lá, porque só eu via, ninguém tava vendo nada, e eu tava vendo todos os tipos de bicho. Eu acho que uns meses antes, tinha morrido o cachorro da patroa da minha mãe. E eu gostava muito dele, era o Rap. Gostava demais dele. E eu comecei a ver esse cachorro. Ele era o único que eu não tinha medo. Porque tinha uma cachorrinha que grudava em mim. Ela grudava na minha roupa e eu ficava gritando, saia correndo pelo hospital. E ninguém me ajudou. Não tinha como alguém me ajudar. O único que eu não tinha medo era o Rap. Que ele sempre aparecia, ele trazia uma TV. Disso eu lembro muito bem, porque eu lembro que minha mãe tinha acabado de tentar me dar comida e eu não quis, aí ela baixou a cabeça e eu fiquei ainda olhando pra ver se ela ia chorar, mas minha mãe, eu nunca, em nenhuma situação da minha vida, e olha que já foram muitas difíceis, eu nunca vi minha mãe chorar na minha frente. Ela só abaixou a cabeça, eu acho que ela tava falando com Deus. Eu não sei, porque eu também não ouvi. Só sei que na hora eu tava olhando pra ela, aí o Rap entrou no quarto e trazia uma TV grudada nas costas. Só que na TV não passava desenho ou coisa boa, tava passando guerra. Era muito estranho, porque passava guerra, bomba, soldados, e eu não entendia. Aí eu falava pra minha mãe só ficava me escutando. Minha mãe era a única que ia escutar. Eu contei pra ela e ela só balançava a cabeça, tipo, querendo chorar. Porque eu sabia que ela queria chorar, mas ela não chorava. Aí ela falou, você quer ir lá pra fora? Eu falei, quero. Aí a gente foi lá pra fora, no meio do caminho a cachorrinha veio grudar em mim de novo. Eu fui no colo da minha mãe e falei assim, mãe, bate nela. E minha mãe ficou batendo no vento assim, eu não sabia. E não tinha nada que ela podia fazer. Quando a gente foi lá pra fora, eu que só via animal, eu comecei a ver um homem.
Eu comecei a ver um homem atrás de uma lixeira. Não era um homem, era um menino. Que eu lembro que ele era baixo. Eu não conseguia dizer que ele era outra pessoa. A única coisa, quando me perguntavam quem é esse homem, você conhece? Eu falava, ele é o diabo. Só conseguia dizer isso. Eu não, não que ele tinha chifre ou ele me disse. Ele nem falou comigo, ele só ficava de longe, me observando por trás da lixeira. E eu falava para as pessoas que ele era o diabo. Minha mãe até ficava repreendendo, falando, não, Amanda, não fala isso. Eu, mãe, mas é. Aí eu falei, mãe, ele tá chegando. Eu comecei a ficar com medo, minha mãe tentou me distrair. Ela me levou pra outro canto. Então eu comecei a olhar pro céu. Que no céu eu não conseguia ver bicho nenhum. Às vezes passavam uns pássaros, uns morcegos, mas era de menos. Com os bichos que eu via se arrastando pelo chão. Então eu comecei a cantar. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aí que eu parecia louca mesmo. Porque eu ficava assim pra cima, ficava, nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior. E as pessoas vinham se despedir de mim, falava tchau, Amanda, eu só Dizendo às vezes que não é ninguém. parei de falar com todo mundo, porque foi o momento, o único momento daqueles 3 dias que eu fiquei naquele hospital que eu tive paz. Foi o único momento que eu parei de ver tudo, até os morcegos que ficavam às vezes passando, eu parei de ver tudo. Teve uma hora até que eu parei, aí eu comecei a olhar assim pros lados. Eu venho falar do valor que você tem. E comecei a olhar pros lados e não via mais nada, eu quase chorei de tanta alegria. Minha mãe foi lá e falou, Amanda, você tá bem? Eu falei, Mãe, os bichos parou, os bichos sumiu. Quando eu canto, os bichos somem. ela falou assim, então canta, então canta. Aí que eu comecei a gritar mesmo no hospital. Amava muito essa música. Todo lugar que eu ia, eu cantava só ela. Aí eu parei de cantar porque eu vi meu pai. Minha mãe indo até ele e ele falando, pedindo pra ela pra não deixar eu ver ele daquele estado. Só que aí, eu sou muito Zé Povinha. O pai começou a falar mais alto. Ele falou assim, não, por que Deus tá fazendo isso? Por que Deus tá fazendo isso comigo? Eu sou um servo dele, porque ele tá fazendo isso comigo, eu não acredito nisso, eu não acredito, porque tinha que ser ela. Levava eu, fazia o que fosse comigo, mas não tocava nela. Eu não faço ideia de onde surgiram aquelas palavras, mas eu lembro como se fosse ontem, quando eu me aproximei até ele e falei, pai, a culpa não é de Deus. A culpa nunca foi de Deus. É que o diabo sabe que se ele tocar a mamãe, você vai orar por ela. Se ele tocar em você, a mamãe vai orar por você. Mas se ele tocar em mim, ele derruba vocês dois. Na hora meu pai se ajoelhou e começou a chorar. Aí me abraçou, pediu desculpa por ele estar daquele estado aí no hospital. Falei, pai, não tem problema não, eu te amo. Depois disso eu não lembro mais de nada. De nada, eu não sei se eu continuei vendo, só sei que eu acho que eu fiquei só uns 3 dias no hospital. Eu lembro de poucas coisas, de algumas pessoas que eu conheci lá, mas recordações fortes. Depois disso eu não lembro mais de nada. Só consegui agradecer a Deus porque eu passei por tudo aquilo, foi difícil, foi horrível. Mas eu tava bem. Talvez Deus tocou no meu coração pra mim falar disso, porque são essas histórias que sempre me dão força. Porque no momento que eu ia contar a história do meu batismo. Esses momentos depois do meu batismo, que foi quando eu mais coloquei o pé na jaca, nos momentos quando eu tava mais distante de Deus, que Ele me ajudava a lembrar disso. Na época que eu não me importava com nada, eu só confiava em Deus. Não importava o que acontecia, eu confiava em Deus. Eu era uma criança no meio de adultos, mas eu confiava em Deus. Eu falava sem me importar. Se fosse comparar a Amanda de 12 anos e a Amanda de 5, 6 anos, são Amandas totalmente diferentes. Mas foram essas 2 fases da Amanda que fizeram essa. Eu fico feliz por ter essas experiências boas e ruins. Claro que eu me arrependo de coisas que eu fiz. São coisas ruins, mas que eu aprendi com tudo isso. Muito obrigada por ter visto o vídeo até aqui e que Deus possa falar melhor ao coração de cada um. Fiquem na paz.